uma das partidas mais importantes da história do futebol. Sem dúvida, a partida mais importante realizada até aquele momento. Foi quando os ingleses perceberam que já não eram os reis do futebol. Hungria 6, Inglaterra 3, em 1953, em Wembley. É o jogo que a gente vai focalizar hoje, contando para vocês como se formou aquela máquina da Hungria, como os ingleses levaram o baile que levaram e as repercussões daquele jogo para a década de 50 no futebol. Hungria 6, Inglaterra 3, em pleno Wembley. É o jogo de hoje. Vem com a gente no meio de campo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar, estou aqui com Diego Ambrosini para falar com vocês hoje de um jogo histórico que tem a característica de ser um jogo que pode ser assistido na íntegra, com a narração da época da BBC. Inglaterra 3, Hungria 6, em Wembley, lotado, com arbitragem inglesa, no gramado inglês, em um dia de sol de outono em Londres. A Inglaterra não tinha nenhuma desculpa e levou um baile que o placar realmente não traduz. Esse 6-3 deveria ter sido aí um 7-2, 8-2. É o que a gente vai ver hoje. Explicar para vocês como aconteceu esse jogo, por que a Inglaterra levou esse baile e quem era aquela Hungria. É isso, né, Diego? É isso aí, Delber. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no Meio de Campo Futebol e Sua História. Depois da Copa do Mundo, a gente vai retomar os nossos trabalhos, aí já marcando um ano do nosso programa, né? E nada mais adequado do que tratar desse jogo, que, como você bem disse, né, foi talvez o jogo mais importante do futebol até aquele momento. Foi chamado de o jogo do século, né? E que marcou um despertar da Inglaterra para o futebol moderno, né? Mostrou para eles o quanto eles estavam defasados, né? É interessante a gente fazer uma recapitulada rápida, né, para saber de que forma a Inglaterra chegava nesse jogo, né? A Inglaterra tinha tido quase um século, 80 anos de isolamento futebolístico, né? Claro, as disputas contra a Escócia e contra o País de Gales existiam regularmente desde o século XIX. O primeiro jogo chamado jogo internacional, jogo de seleções, né? Foi em 1872, 0-0, Inglaterra e Escócia. E ao longo do século XIX, a Inglaterra continuou jogando regularmente contra as outras nações britânicas, né? Apenas em 1908, pela primeira vez, a Inglaterra vai jogar contra outros países europeus, primeiro contra a Áustria, Hungria, esses países da Europa Central, que a gente já vem sempre falando o quanto eles foram importantes, né, da escola do Danúbio para o desenvolvimento do futebol na Europa. Né? Logo depois com a França, mas sempre vencendo. Né? Não havia nenhuma chance dos outros times chegarem nem perto. Vencia e geralmente de goleada. Né? Só no começo da década de 20 é que alguns resultados mais apertados vão começar a aparecer. E em 1929, a Inglaterra vai pela primeira vez ser derrotada por um país continental, da Europa continental. Já havia perdido alguns jogos, claro, contra a Escócia, contra Wales e Irlanda, mas mesmo contra esses outros adversários também as derrotas eram raras. E em 1929, em Madrid, a Espanha consegue derrotar a Inglaterra num 4-3, um jogo que tem a característica de ter sido o primeiro jogo transmitido por rádio, né, na capital espanhola. Depois, alguns anos depois, numa excursão na Europa Central, em 1934, a Inglaterra sofre 2 derrotas contra a própria Hungria, por 2-1, e contra a Tchecoslováquia também por 2-1. Esses jogos, claro, em Budapeste e em Praga. E aí vão se passar vários anos. Vem a guerra também, a Segunda Guerra Mundial. E chegando no final da década de 40, comecinho dos anos 50, aí realmente o desenvolvimento do futebol nos outros lugares do mundo já tinha alcançado níveis que o futebol inglês ainda estava, de alguma maneira, preso ao passado. Né? Então, um jogo que geralmente é contabilizado como a primeira derrota inglesa contra um país
estrangeiro, entre aspas, em casa, né, em Londres, jogando em Londres, foi em 1949 uma derrota por 2-1 contra a Irlanda, que embora a Irlanda seja geograficamente, né, parte das Ilhas Britânicas, nesse momento já era a República Independente, a República da Irlanda, então já não fazia mais parte do Reino Unido. Então essa derrota por 2-1 foi um prenúncio das coisas que estavam por acontecer dali em diante. Em 1950, a Inglaterra finalmente participa da sua primeira Copa do Mundo. Não dá nem para dizer boicotado, né, mas ela tinha considerado as Copas que aconteceram nos anos 30 indignas da sua presença. E em 50, ela vem ao Brasil e aí sofre 2 derrotas. Primeiro em Belo Horizonte, a famosa zebra contra o time amador dos Estados Unidos. Esse realmente foi uma zebra porque, pelo que a gente sabe dos relatos da época, os Estados Unidos ficaram o tempo inteiro se defendendo e numa bola, né, uma escapada, um contra-ataque, o Joe Gattins fez o gol e com isso a Inglaterra saiu derrotada. Mas logo em seguida perdeu para a Espanha também por 1-0, já no Rio de Janeiro, e com isso a Espanha se classificou naquele grupo e foi disputar a fase final, né, junto com Suécia, Brasil e Uruguai. Todo mundo sabe como é que acabou essa Copa do Mundo, né? E então aí já seriam as 1, 2, 3, 4, 5 derrotas inglesas, 5, 6 derrotas, desculpa, inglesas até então, contra países fora das Ilhas Britânicas, do Reino Unido. E chegamos no ano de 1953, quando acontece esse jogo, já no final do ano, né? É um ano que, de certa forma, marca o auge de certa história do futebol inglês, quando em maio acontece a final da FA Cup daquele ano, envolvendo o Blackpool e o Bolton, 2 times que agora estão disputando a terceira divisão, né, fazem parte da League One, mas que na época eram das 2 melhores equipes. E O o Bolton destaque do subiu. O Bolton está na segundona. Acabou de subir, tá, perfeito. Acabou de subir. Maravilha. E o destaque do Blackpool naquele momento era o grande craque, a lenda do futebol inglês, Stanley Matthews, ponta direita, e de certa forma um representante do estilo de futebol inglês até aquele momento, né? Durante o período de auge do WM, com marcação homem a homem e o jogo pelas pontas, né? Então Stanley Matthews era o rei do drible, carregava a bola, ninguém conseguia tomar a bola dele e ele cruzava e sempre tinha um centroavantão ali na área para completar. E aquele jogo termina 3-2, se não me engano, o Blackpool 4-3. 4-3, o Blackpool é campeão e com isso o Stanley Matthews ganha o seu único título, né? Ele foi realmente prejudicado pela guerra, né? Porque no auge físico né, de idade dele, ele estava servindo o exército, então não houve competição durante o período da guerra. E nesse momento ele já tinha 38 anos de idade. Esse jogo tem uma característica interessante porque é o primeiro jogo transmitido pela televisão inglesa. Meio que o início das transmissões e da televisão na Inglaterra. Todo mundo tinha comprado um aparelho de TV para acompanhar a coroação da rainha Elizabeth II, que ia acontecer em junho, né? E muita gente já consegue assistir essa final em maio e depois vai assistir também o jogo que vai ser o nosso assunto de hoje em novembro. Mas antes disso, a Inglaterra, a seleção inglesa, né, enquanto estava acontecendo as finais da FA Cup, a seleção está fazendo uma excursão pela primeira vez, uma excursão na América do Sul, né? Então, praticamente a Inglaterra tinha saído da Europa para participar da Copa, aqui em 50, e depois volta a fazer esses 3 jogos na América do Sul, na Argentina primeiro, em Buenos Aires, um jogo que termina 0-0. O jogo não termina, na verdade, porque ele é interrompido, porque o campo estava inundado, mas é considerado um resultado válido, né? Então esse empate com a Argentina. Depois eles vão para Santiago e vencem a seleção do Chile por 2-0. Mas antes de voltar para a Europa, para a Inglaterra, eles sofrem uma derrota,
em Montevidéu, contra o Uruguai. O Uruguai, claro, era campeão do mundo nesse momento, então uma derrota por 2-1. De certa forma, já marcando ali, né, que o time inglês tinha que se adaptar, né, tinha que se atualizar. Depois a gente vai ter um jogo que eu acho que até você vai falar um pouquinho mais sobre ele, em outubro, em Wembley, um amistoso da Inglaterra contra uma seleção de resto do mundo, que foi muito pouco e por um pênalti mandrake, os ingleses não foram derrotados. No final das contas, o jogo acabou em 4-4. Mas em novembro a gente chega nesse jogo e a Hungria era campeã olímpica, né? Ainda um momento em que as Olimpíadas ainda tinham alguma importância em termos futebolísticos. Não tinha participado da Copa de 50, mas desde o final da década de 40, esse time, que viria a ser os Magiares Mágicos, né? O time da Era de Ouro do futebol húngaro, já estava sendo montado, não é isso, Delber? Então, é isso. Conta um pouquinho dessa história pregressa do time húngaro pra gente. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você voltou no tempo aí com a Inglaterra, eu vou voltar no tempo um pouquinho com a Hungria, para a gente localizar como é que chega esse jogo. A história do futebol na Grã-Bretanha está muito associada ao pub, né? A discussão sobre futebol acontecia no pub, com a inglesada em pé, segurando cerveja, em uma espécie de ritual da masculinidade, que é muito diferente da forma como o futebol foi vivido na Europa Central. Já nas últimas décadas do século XIX, na Europa Central, no Império Austro-Húngaro e também em Praga, nessas cidades fundamentais ali da Europa Central, né? Budapeste, Viena, Praga. Nessas cidades o futebol está muito associado à cultura dos cafés. Os cafés eram, naquele momento, zonas de reflexão intelectual. Você tinha ali pintores, críticos, escritores, filósofos no café. E é nesse caldeirão de cultura muito intelectualizada que o futebol floresce na Europa Central. É importante lembrar que, no caso da Europa Central, o futebol inglês de chutões, o kick and rush, essa forma mais especificamente inglesa de jogar futebol, nunca chega. Quem chega à Europa Central é a forma escocesa de jogar, já baseada nos passes, já baseada muito mais numa combinação entre jogadores do que no chutão e na corrida individual. Essa história tem dois personagens importantes, fundadores, vamos dizer, que um deles é escocês, é o John Tate Robertson, que chega a Budapeste em 1911, e importante mesmo é um inglês que chega a Budapeste em 1916, mas já está zanzando pela Europa Central fazia alguns anos, que é o Jimmy Hogan. O Jimmy Hogan, não seria exagero dizer que ele é o grande fundador do futebol húngaro. Jimmy Hogan era inglês, mas ele era um inglês de ascendência irlandesa, família católica. E desde a sua carreira como jogador, que não foi muito brilhante, no Burnley e em outros clubes ingleses, ele trabalhava a forma escocesa de se jogar, né? Que é baseada nos passes, em vez do chutão e da carregada individual. Né? Nesse momento, a cultura, digamos, futebolística húngara gira em torno de dois clubes principais, né? O MTK, Budapeste, e o Ferencváros, que é até hoje, né, o grande vitorioso do futebol húngaro, o principal clube. E eles têm origens muito diferentes. O MTK, naquele momento pré-holocausto, 25% da população de Budapeste era judia. E o MTK está muito associado à comunidade judaica de Budapeste. MTK significa Círculo dos Fisiculturistas ou dos Ginastas, dos malhadores húngaros. E a presença da palavra húngaro ali, do gentílico, é importante, porque é um gesto assimilacionista, né, da comunidade judaica. E o Ferencváros, por outro lado, está muito mais associado ao lado alemão da cidade,
a uma classe média, digamos, mais germanizada, e eles dominam o futebol húngaro nessas primeiras décadas. O time que a Hungria leva à Inglaterra em 1953, como você apontou, ele é um time que já carrega essa história toda, né, que volta desde o começo do século Só um XX. comentário rápido, Idel. Eu falei que a Inglaterra perde da Hungria em 34 e vale lembrar, né? Aquele time húngaro da década de 30 chegou a ser vice-campeão, perdendo a final para a Itália, né, da Copa. E então foi um outro momento importante do futebol húngaro, a década de 30, mas agora os anos 50 que realmente vão ser chamados a década de ouro, não é isso? Isso, e importante assinalar que antes de perder para a Hungria em 53, eles quase perdem para a Áustria, em casa, em 32. Esse é um jogo que termina 4-3, a Inglaterra jogando em casa, ou seja, com a sua bola, com a sua arbitragem, no seu gramado. E aquele time histórico da Áustria, dirigido pelo Hugo Meisel, dá um sufoco na Inglaterra. A partida termina 4-3 para os ingleses, mas é consenso aí por todos os relatos. E no momento que termina o jogo, a Áustria está sufocando, né? Está quase empatando a É, partida. também tem nesse mesmo momento aí primeiros anos aí dos anos 30, o Wunder Team, né? Empata 2 vezes em 0-0 com a Inglaterra em Viena. Então não chega a vencer, mas tem dois empates e essa derrota que foi quase, né, quase surpresa dos austríacos frente É. aos ingleses. Agora, o choque mesmo acontece em 1953, nesse jogo do 6-3 da Hungria contra a Inglaterra. Porque nas derrotas que você citou, sempre tinha uma desculpa, né? Era fora de casa, com outra arbitragem, jogadas mais bruscas que não eram falta para os ingleses, eram apitadas como falta no continente. Então sempre tinha uma desculpa. No caso da derrota para o time amador dos Estados Unidos, que você lembrava, em Belo Horizonte, inclusive, tem o detalhe de que a Inglaterra massacrou o jogo inteiro, né? Naquele momento da política da boa vizinhança, o time dos Estados Unidos era muito popular em Belo Horizonte, eles saíam ali, ele estava hospedado perto de Nova Lima, para quem conhece a geografia de Belo Horizonte. Nova Lima está coladinho no município de Belo Horizonte, pelo lado norte, e perdão, pelo lado sul, zona sul da cidade, você sai da zona sul da cidade, você está em Nova Lima. E os Estados Unidos foram apoiados pela massa de torcedores que lotou o Estádio Independência. Então não era exatamente um jogo em campo neutro para a Inglaterra. Em todo caso, quando chega esse jogo, a Inglaterra já tinha tido esse susto que você citou, que é uma partida contra um combinado do resto do mundo. Tem jogadores húngaros, tem jogadores espanhóis, tem o Kubala da Espanha, tem jogador alemão, não tem nenhum jogador sul-americano. É, na verdade, um combinado da Europa, né? E esse jogo termina 4-4. Esse jogo também pode ser visto na íntegra. As imagens são um pouquinho piores, mas dá para ver na É, íntegra. só um detalhe, né? O Kubala, nesse momento, ainda era húngaro, né? Ele, Isso. depois de 56, ele vai para a Espanha, joga no Barcelona e aí acaba se é, nacionalizando espanhol, joga pela seleção espanhola realmente, mas ainda nesse momento ainda era húngaro. Nesse momento ele ainda era húngaro, exato, claro, isso, boa correção. Bom, enfim, esse jogo termina 4-4, mas a Inglaterra faz um gol, o que a gente chama de gol cagado, né? Um gol absolutamente aleatório, casual, um bate-rebate que a bola espirra para dentro do gol. E no finalzinho do jogo, a partida está 4-3 para o resto do mundo e um pênalti muito mandrake é inventado
Enfim, é uma trombada dentro da área. O juiz marca pênalti para a Inglaterra empata o jogo nos últimos 30 segundos da partida. Apesar de todos esses anúncios, é importante lembrar que a confiança da Inglaterra não havia se abalado. Existia mesmo um mecanismo de denegação, alô freudianos, que fazia com que a Inglaterra simplesmente não percebesse que estava defasada e que tinha coisas para aprender. As manchetes dos jornais ingleses antes da partida contra a Hungria são reveladoras. As manchetes são: a habilidade da Hungria não vai bater a Inglaterra. Devemos vencer a Hungria. Bote-os para correr, Inglaterra. Jogue como Inglaterra e venceremos. Esse jogue como Inglaterra e venceremos, para os Tenho péssimas brasileiros, lembranças. traz péssimas lembranças, né? Existe uma manchete, inclusive, que diz: vai ser moleza se... Enfim. E o que a gente vê no jogo é, de novo, uma dominação que o placar de 6-3 não traduz. O primeiro tempo termina 4-1. Mas, ô Idelber, Quando... desculpa, Diga. vamos voltar um pouquinho na formação desse time, porque o time da Hungria, ele já vinha encantando o mundo, né? Já tinha sido medalha de ouro. E o técnico, né, Gustav Sebs, ele já vinha... tem até no livro do Jonathan Wilson, que conta um pouco essa história, The Names Heard Long Ago, ele diz que o Sebs não era necessariamente um grande estrategista, né? Ele era um técnico de grupo, né? E a ideia dele claro, temos que pensar também no contexto político. Depois da guerra, a Hungria ela se torna um estado soviético, enfim, né, comunista. E o Sebs, que era do partido, né, ele, a cabeça dele dizia que eu tenho que ter um time que seja entrosado. Então ele mexe lá os pauzinhos para que a maioria dos melhores jogadores do país pudessem jogar no mesmo clube. E aí eles tiram um clube pequeno, né, que não era nem o MTK, nem o Ferencváros, nem o Újpest, que é o outro terceiro time importante de Budapeste, que era o Kispest, que era um time meio que da periferia ali de Budapeste. E eles entregam esse time para o exército. E aí começa a colecionar todos os melhores jogadores, todos os craques da cidade. O Puskás e o Bojic, se não me engano, já estavam nesse time, mas os outros, Zibor, Koksis, eles vêm do Ferencváros e assim vai, montam a seleção húngara no Honvéd. E aí o Honvéd se torna o time sensação, começa a ganhar, é campeão logo em 49-50, depois em 50, em 52, vai colecionando títulos, né? Então, de certa forma, a seleção treinava diariamente no Honvéd, não é isso? E aí é Isso. a partir daí que as mudanças táticas que a gente vai destacar no jogo vão ganhando corpo nesse dia a dia do treino cotidiano do clube mesmo, e não tanto na Isso. seleção. Né? Não era exatamente uma outra formação tática, né? Era um outro jeito de jogar. Perfeito. Só para lembrar todo mundo, nesse momento, o planeta quase todo joga no WM. Uma formação com 3-2-2-3. 3 zagueiros, 2 centro-médios, 2 meias e 3 atacantes. Essa é a formação que predomina no futebol desde meados da década de 20, a partir da nova regra do impedimento, de 1925, que autoriza, digamos, o atacante a receber a bola com apenas um defensor de linha entre ele e a linha de fundo no momento do passe. Essa mudança... Se eu puder lembrar os nossos ouvintes para assistirem o nosso podcast sobre o WM, a gente tem um episódio dedicado só a isso. Então a gente explora muito mais, né, todo esse tema do WM naquele episódio. Então aí naquele momento o futebol é marcação homem a homem, com todo mundo marcando o jogador identificado pelo número da camisa. Inclusive tem alguns
relatos de técnicos que tiveram a ideia de trocar os números para confundir a marcação, mas obviamente isso é de pouca monta, né? Porque basta você identificar qual número eles trocaram e se ajustar. Mas todo mundo jogava no WM com marcação individual. O que a Hungria faz não é exatamente outra distribuição tática. Eles têm ali os 3 zagueiros, mas os 2 laterais, Buzanski e Lantos, são incentivados a atacar. Eles são incentivados a atacar e o zagueiro que fica no meio, o Lohan, recebe a ajuda de um dos volantes, o Zacarias. E ficam ali os 2 em presença defensiva. No meio, ali você tem o Bojic e os 2 pontas de lança, digamos, os 2 internos, Puskás e Koktic. É isso. Tem liberdade para se mover. E o mais importante de tudo, que é o que destrói completamente o time inglês, é o fato de que o camisa 9, o Ideguti, é um falso 9. A gente vai lembrar também o episódio que fizemos aqui sobre o falso 9, para quem quiser toda uma história dessa instituição do futebol, que é o falso 9, pode conferir o episódio do Meio de Campo sobre ela. O que é o falso 9? Ele é simplesmente uma figura que está lá, nominalmente, como centroavante, mas que tem toda a liberdade do mundo de voltar e recolher o jogo no meio de campo, deixando um espaço que, pela direita, Koktic e pela esquerda, Puskás, estão liberados para atacar. Além disso, você tem, claro, os 2 pontas, Budaj na ponta direita e Gibor na ponta esquerda. Essa volta do centroavante cria um problema insolúvel para a Inglaterra. Por quê? O sujeito que teria que marcá-lo seria o Johnston, o camisa 5. Assim funciona no futebol inglês, assim funciona no futebol mundial naquele momento. O 5 marca o 9. Só que, como o 9 da Hungria volta o tempo todo, o Ideguti volta o tempo todo, o Johnston fica sem poder persegui-lo. Porque se você persegue o cara até o meio de campo, até o campo dele, você vai deixar um buraco enorme ali, que vai ser atacado por 2 jogadores geniais, como Puskás e Koktic. O Johnston ele é a grande vítima, coitado, desse acontecimento do futebol, né? Ele não tem culpa nenhuma, porque dentro daquela estrutura ali, dentro daquela camisa de força do WM, ele não tem escolha. Se ele seguir o Ideguti até o círculo central, ele vai deixar um buraco e Puskás e Koktic vão atacar aquele espaço. Se ele não seguir o Ideguti e ficar plantado na sua posição de origem, digamos, de zagueiro, o Ideguti vai vir ditando o jogo com superioridade numérica, tabelando com Puskás, com Koktic, com o próprio Bojic, que avançava, e chegando na área inglesa com superioridade numérica, com bola dominada e com jogadores se infiltrando para receber. E foi isso que aconteceu com 1 minuto de jogo, né? Com 40 segundos de jogo, exato, isso acontece. Interessante de assistir a narração da BBC. O som é um pouco ruim, mas fazendo um pouquinho de esforço, quem tem um ouvido bem treinado para o inglês, vai reconhecer o narrador da BBC estupefato com a movimentação do Ideguti e dizendo: mas que estranho esse center forward deles. Que estranho esse centroavante. Esse centroavante joga na posição errada. Ele chega a dizer que o centroavante está jogando na posição errada. Para você ver como é que são os dogmas do futebol, né? Quando o narrador da BBC descobre que o Ideguti não estava jogando na posição errada, que aquilo era o plano, que aquele era o estilo de jogo, a partida já está 4-1.
Detalhes sobre essa partida. Quando o jogo está 1-0, a Hungria tem um gol absolutamente legítimo, que é anulado pela arbitragem do próprio Ideguti, nesse esquema típico em que a Hungria derrota a Inglaterra. O Ideguti voltando, o Johnston dessa vez não o acompanhou, ele veio ditando em superioridade numérica o ritmo do jogo, recebe um passe em que ele sai lá de trás e entra cara a cara com o goleiro inglês, com o Merrick, e bate. O gol é anulado pelo Bandeirinha, o juiz acompanha o Bandeirinha. Nesse processo, a Hungria está errando gols dentro da área, o Merrick faz pelo menos 2 ótimas defesas, tem 2 ou 3 finalizações que passam perto da trave, e meio que uma jogada casual, a Inglaterra encontra um empate. O jogo fica 1-1 durante alguns minutos e logo depois a Hungria retoma. Superioridade numérica, tempo, triangulações. Né? Só para marcar, os gols acontecem então aos 40 minutos, a 1 minuto o primeiro gol. A Inglaterra empata aos 13, com esse gol do Sewell, que era o interno esquerdo, né, no número 10. E depois aos 20, já a Hungria entra à frente novamente, né? Faz gols aos 20, aos 24 e aos 27. Então já tá 4-1 nesse momento aí. Mata o jogo. Aos 27 minutos de jogo já tá 4-1. O segundo gol tem um pênalti, que é um pênalti claríssimo em cima do Puskás. Não é dado pela arbitragem, os húngaros continuam com a bola e fazem o gol de qualquer forma. O terceiro é o gol mais famoso, porque é a jogada, golaço. É uma dessas infelicidades de um grandíssimo jogador, né? Que era o Billy Wright, que era, digamos, o centro médio, né? Número 4. O centro médio do Arsenal e capitão da seleção inglesa, está tendo que fazer a cobertura do lado direito da área. É o Puskás recebendo a bola. O Puskás dá um drible desconcertante nele. Ele passa batido assim em um carrinho em que ele vai deslizando. É a imagem, digamos, que marca a carreira do Billy Wright, levando aquele drible desconcertante para o terceiro gol da Hungria. A Hungria ainda faria o quarto gol no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, é a Hungria tocando a bola. O segundo tempo termina, digamos, 2-2. Tem um pênalti também meio duvidoso, marcado para a Inglaterra, e batido pelo Ramsey, não é isso? Batido pelo Alf Ramsey, que é... Sim, o número 2, zagueiro. O número 2, zagueiro pela direita, né? Depois seria lateral direito, a gente diria, né? Hoje em dia. Mas naquele momento ali ainda não chama de lateral. O Ramsey, que seria depois, nos anos 60, o técnico revolucionário do Ipswich, que ganhou a segunda divisão com o Ipswich, subiu para a primeira e ganhou logo em seguida a primeira divisão com o Ipswich, coisa impensável hoje em dia, né? Subir da segundona e ganhar a primeira. E aí ele assume a seleção inglesa e monta o time que seria campeão em 1966. Primeiro grande time a jogar sem pontas, né? Os Wingless Wonders, as maravilhas sem pontas. Mas então, o Ramsey marca esse gol de pênalti, mas o segundo tempo é basicamente a Hungria administrando o jogo. O que deixa os ingleses mais chocados é que o jogo dos húngaros parece muito mais rápido. Uma das declarações do Owen, que diz que era como jogar, diz que era como uma charrete jogando contra cavalos de raça, de corrida. Eu vi o cavalo de charrete jogando contra potros assim, de potência de corrida de cavalo, né? O que é curioso, porque, na verdade, os húngaros não corriam mais. A gente não tem os números aí exatos de quilometragem nem de XG desse jogo, mas dá para supor que os ingleses correram mais quilômetros que os húngaros, porque os húngaros faziam a bola correr. Nesse momento, a noção de
deslocamento e de triangulação é uma parte muito importante do futebol da Europa Central. Então, não é que eles usaram um esquema diferente do WM, é que jogando em um nominal WM, eles tinham laterais que avançavam, tinham centro médio que recuava e virava zagueiro, tinham um número 9 que recuava e buscava jogo no meio de campo, e tinham 2 internos que atacavam o espaço da centroavância. E essa movimentação toda cria problemas insolúveis para a seleção inglesa, né? Vamos falar ainda mais um pouquinho desse jogo, mas eu queria lembrar a todo mundo que, incrivelmente, 6 meses depois, existe uma revanche desse jogo em Budapeste. E as manchetes inglesas não mudaram. Mesmo assim, quando acontece a revanche em Budapeste, as manchetes inglesas são absolutamente eufóricas. São: velocidade vai bater Puskás e companhia. Chance de vingança inglesa. Hungria preocupada. Nossos melhores garotos atropelarão a Hungria. Eles estão falando de nossos melhores garotos porque naquele momento tinha um time B da Inglaterra também excursionando e perdendo na Europa continental. Quando chega a revanche, que é em Budapeste, aí os ingleses perdem de 7-1. É categórico. Acontece, digamos, o placar que deveria ter acontecido em Wembley, né? É um 7-1 absolutamente contundente e que gera no futebol inglês toda uma onda de autorreflexão, da qual há um livro que é parte importante. Eu vou mostrar esse livro aqui para o pessoal. Ele se chama Soccer Revolution. E o título está em inglês, mas o que eu estou segurando aqui é a edição brasileira, traduzida pela editora Livros de Futebol. E que... Peraí. Pébola Casa Editorial, perdão. A série se chama Livros de Futebol, é da Pébola, perdão. E esse livro é escrito pelo Willy Meisel, que é o irmão mais novo do Hugo Meisel, que montou aquele timaço da Áustria, conhecido como Wunderteam, etc. Naquele momento, o Willy, irmão dele, está na Inglaterra. Ele vive ali mais ou menos como um inglês. E ele está repetidamente chamando atenção para a defasagem. Até é curioso o título do livro, né? Acho que por isso que eles nem quiseram traduzir na edição brasileira, porque hoje em dia a gente sempre vê aí os comentários dos ingleses reclamando com os americanos, porque não é soccer, é futebol. Mas a expressão soccer é uma expressão de origem inglesa, né? É uma abreviatura de association. Então, o título é uma... Inclusive tem uma revista chamada World Soccer, que até hoje é uma revista importante, publicada na Inglaterra, para falar do futebol até a década mundial. de 70 você ouve soccer na televisão inglesa tranquilamente, né? Essa birra dos ingleses com a palavra soccer vem de depois. Então esse é também um bom livro para você usar quando algum inglês vier reclamar se você deixou escapar a palavra soccer em vez de usar a palavra futebol com eles. Você pode lembrar que o livro mais importante escrito sobre a defasagem tática do futebol inglês se chama Soccer Revolution. É um livro que eu recomendo com muita ênfase, porque ele conta toda a história de como o futebol inglês foi ficando esclerosado, né? Ele foi ficando atrasado, defasado no tempo por causa do seu isolacionismo. Em um primeiro momento, por causa da soberba de acreditar que nem precisava jogar contra adversários de outro lugar que não fossem as Ilhas Britânicas, e, com o passar do tempo, pela adesão automática ao WM, como se o WM fosse, digamos, a única forma de se jogar futebol
como se ninguém pudesse desenvolver formas alternativas de se jogar futebol. Esse time da Hungria, pelas movimentações que ele criava em cima do WM, ele já era quase um 4-2-4, né? Porque os laterais Exatamente. avançam, mas eles são laterais. É. E como os laterais avançam, tem um Vale centro médio que também recua, lembrar, né? vale lembrar também o nosso programa sobre a linha de 4, a invenção húngara e brasileira concomitantemente. Então, por favor, assistam também o nosso programa sobre a linha de 4. E é isso. E também a marcação homem a homem também já não é tão presente nesse time da Hungria quanto era obrigatório no WM praticamente, né? Exatamente. E quando a Hungria perde a final da Copa de 54 contra a Alemanha, o que o técnico alemão Sepp Herberger resolve para enfrentar esse falso 9 é destacar um jogador para ficar com o Ideguchi. Ele arma o time e destaca um jogador para perseguir o Ideguchi para todo quanto é canto. E assim, e com a ajuda da lama que empastelou o campo naquela final, a Alemanha consegue virar o jogo de 2-0 para 3-2, né? É, o, Nessa. Pode falar. Só um comentário rápido sobre a Copa de 54, né? Porque realmente a Hungria encantou, essa seleção da Hungria encantou o mundo na Copa. Marcou, eu não me lembro o número exato, mas venceu a Coreia do Sul por 9-0, a Alemanha por 8-3 na fase de grupos. Mas chegando no mata-mata, ela vai ter 2 jogos difíceis, né? Contra 2 seleções sul-americanas. O Brasil, um jogo que virou uma batalha campal e depois com porradaria até nos vestiários, que a Hungria acaba vencendo por 4-2, o Brasil é eliminado. E na semifinal, um jogo que vai para a prorrogação contra o Uruguai, né? Então eles já chegam na final mais desgastados do que os alemães. Os alemães, inclusive, alguns historiadores dizem que quando eles perdem por 8-3, era também eles já meio que se resguardando, né, para as fases seguintes e para não ficar tão cansados. E aí, realmente, o Sepp Maier monta o time, né, já entendendo muito bem a posição do Hidegkuti e como ele fazer. Porque aí, quando o zagueiro sai e acompanha o Hidegkuti o campo inteiro, os outros zagueiros conseguem recompor. Né? Então, se você sabe o Isso. que está acontecendo, você consegue se defender. Que não foi o caso da Inglaterra. A Inglaterra foi pega totalmente desprevenida ali, né? Nesse caso desse jogo da Copa do 8-3, a gente não tem filme e tal, mas por muitos relatos, a Alemanha escala as reservas para dar pancada, né? A Alemanha escala as Exatamente. reservas para dar pancada nos húngaros. E o Puskás chega à final da Copa lesionado, né? Ele joga contundido essa final. Para a gente ir encaminhando a conclusão, vale lembrar que tem, além dessa derrota trágica para a Hungria, digamos, que essa derrota na final da Copa, porque eles vinham de muitos anos invictos, a Inglaterra consegue uma semi-revanche com o Wolverhampton Wanderers, enfrentando o Honvéd da Hungria. Que, como Em eu disse, era mais ou Wolverhampton. menos os mesmos jogadores da seleção, né? Era mais ou Quase, menos. praticamente. Tinha uma boa interseção ali. Né? É. E em um jogo marcado pela chuva e pela lama em que virou o pasto que virou o gramado. Esse jogo é em 55. O pasto que virou o gramado no segundo tempo, o Wolves consegue virar um jogo contra o Honvéd, que ele perdia por 2-0 e vira para 3-2. E aí a imprensa inglesa, de novo, eufórica, apresenta o Wolverhampton como campeões mundiais por causa dessa vitória sobre o Honvéd. Os dois Sobre times essa vitória, eram campeões nacionais, né? O Wolves era campeão sim, mas o inglês nesse Honvéd momento. estava em final de temporada. Sim. Naquele momento, a Hungria usava, como a gente usa no Brasil até hoje, o ano do calendário, né? Começando em janeiro, terminando em dezembro. E eles estavam exaustos, estavam no meio de uma turnê com outros jogos. E também nessa partida tem uma influência da arbitragem
um pênalti bastante mandrake, que é marcado para o Wolves, quando o jogo está 2-0 para o Honvéd. Mas, em todo caso, o Wolves domina a partida, tem muito mais escanteios. Dessa partida a gente não tem o filme completo, mas tem um filme mesmo, gerado pelo Pathé Studio, que mostra os gols, mostra um pouco dos ingleses encharcando o gramado também no meio da chuva, jogando lama para piorar o gramado para o segundo tempo, que é quando eles viram a partida. Esse processo que se inicia com a derrota para a Hungria, ele é um processo em temporalidade alongada, né? É ao longo de anos que a Inglaterra vai pouco a pouco matutando sobre a sua defasagem. É um jogo que tem para a Inglaterra as mesmas, cumpre o mesmo papel que o 6-1 da Tchecoslováquia sobre a Argentina cumpre para os nossos vizinhos perceberem ali que alguma coisa estava atrasada, né? De certa forma é um maracanaço deles, né? O maracanaço sim. da Inglaterra é esse jogo que, de novo, quem assistir a partida, o Wembley-aço, quem assistir a partida pode conferir que o placar não traduz. Assim, o primeiro tempo é um massacre completo. É só húngaros atacando o espaço vazio que vai se formando pelas triangulações. Eles chegam na cara do goleiro toda hora. Tem gol anulado, assim, absurdamente anulado. Tem boas defesas do goleiro inglês. Tem várias finalizações que passam perto da trave. E é um show, especialmente do Ideguchi, mas também do Puskás, do Kokčík. É um espetáculo coletivo, sobretudo, né? Porque eles se deslocam, encontram espaços vazios, quem dá o passe imediatamente se desloca de novo para criar um ângulo de passe para o companheiro, e os ingleses ficam completamente perdidos. É um jogo que vale a pena assistir, tem muito gol, não é tedioso de assistir. Quem entende bem o inglês, tem um bom ouvido, vai ouvir uma narração que é parte do documento histórico, né? A narração é parte desse documento histórico porque o narrador está constantemente dizendo que estranho esse centroavante fora do lugar. É isso, A gente né? vê a surpresa, né, deles. É isso. E aí, esse time da Hungria marca a época nesse momento. Realmente é uma das equipes consideradas até hoje que encantaram o mundo numa Copa do Mundo e não foram campeãs. Mas teve um final mais ou menos trágico, né? Logo depois, em 1956, a revolução lá em Budapeste, fortemente reprimida pelos soviéticos. E nesse momento em que estoura as revoltas em Budapeste, o time de futebol está na Austrália, porque ia acontecer as Olimpíadas lá de 56 em Melbourne. E eles nem chegam a participar. Tem até em outro esporte, né, no polo aquático, tem um jogo Hungria contra a União Soviética, em que é chamada o jogo da água e sangue, porque é uma quebra-quebra, todo mundo sangrando dentro da piscina, mas o time de futebol nem joga no torneio e grande parte dos jogadores desertam, né, e não voltam para a Hungria mais. Uma boa parte deles vai para a Espanha, né, Puskás no Real Madrid, vai fazer parte daquele grande Real Madrid que vai ser 5 vezes campeão europeu. O Kubala, como você mencionou, e também o Kojic vão para Barcelona, né? Vão jogar no Barcelona. Então, a maior parte deles não volta mesmo para a Hungria depois disso, né? O Ideguchi, se não me engano, é um dos poucos que voltam. Que fica, né? É um time destruído por razões extracampo, né? Exatamente. É isso, então vamos encaminhando o final, né? É isso aí, então acho que a gente conseguiu falar bem sobre o jogo. Pessoal, muito obrigado sempre pela audiência. Para quem se interessa, né, por futebol inglês, quer saber um pouquinho mais da história do futebol inglês, a gente, a partir de agora, nesse semestre na IDELB, a gente tem o planejamento de fazer mais podcasts. Vamos falar de Premier League, mas vamos falar também da história da First Division, né, dos times, os times icônicos, né, de outros momentos, de outras épocas do futebol inglês. Começamos com esse grande jogo da seleção inglesa, mas vamos dar atenção para o futebol inglês nesse próximo semestre aí.
E estamos aqui, Combinados. Meio de Campo, futebol e sua história, toda sexta-feira na plataforma do Meio. Por favor, deixe seu like, seu comentário, distribua, passa o link para o pessoal. Deixa o comentário também quem assiste pelo Spotify e outras distribuidoras de podcast. Continue dando seu apoio, que a gente vai continuar por aqui trabalhando e trazendo história do futebol para vocês. Não é isso, Delber? É isso. Até a próxima. Um abração para todo mundo. Elas estão se aproximando, as eleições. E aqui no Meio, você acompanha com dados de verdade sem depender de conteúdos pouco confiáveis das redes sociais. Você sabe, né? A pesquisa Meio Ideia é uma das nossas bússolas. É a nossa pesquisa independente, registrada no TSE, feita todo um mês em parceria com o Instituto Ideia. A edição de agosto traz o retrato mais atual da corrida. Quem é assinante Premium recebe a pesquisa completa em primeira mão e ainda garante acesso à nossa plataforma interativa que permite o cruzamento da intenção de voto por região, por classe, por gênero, para comparar com as rodadas anteriores e ver com os próprios olhos o que mudou de verdade a cada mês. Esse tipo de leitura, até pouco tempo atrás, só quem trabalhava dentro de um banco ou de um partido conseguia ter acesso. Agora, está disponível para quem assina o Meio Premium. Em um ano como esse, olha, vale ouro. Assine e receba mais esse material exclusivo.